quem tem fome alimentar, dá-lhe um pão e uma Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Muito boa noite, meu amigo, meu irmão. Que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa. Nós estamos aqui na Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E sendo 19 horas em Natal, é o horário do programa Estação da Luz, há 22 anos no ar. E a pessoa que eu vou falar agora tem muito a ver, porque ele foi um dos primeiros, há 22 anos atrás, lá na antiga Rádio Poti, né, fazer o programa Estação da Luz. Eu estou falando de Jacó Melo, o filho de Dona Dagmar de Seu José, e pai de um bocado de menino aí, né, meu amigo? É uma disputa grande entre eu e você, porque eu estou com 7 até agora, né? Boa noite, meu amigo. É isso aí, meu amigo. Boa noite, Tavares. Um prazer enorme estar aqui com você outra vez. Estamos juntos. Vamos pegar esse trem nessa estação aí, porque ela veio muito bem cantada. Maravilha. Nando Cordel cantou isso especialmente aqui para a gente, fez esse toque de violão fantástico. Mas olhe bem, nós somos uma web rádio e um programa espírita, e a gente tem a prece e tem o evangelho. E eu vou fazer uma evocação aqui, vamos ver se eu sou bom de evocação, porque você sabe que o livro dos médios é o chamado Guia dos Médios e dos Evocadores, né? E deixa eu ver aqui se eu consigo, de fato, de direito, evocar um espírito para que ele possa fazer a prece de abertura aqui conosco, porque nós temos sempre, já estamos conseguindo fazer sintonia com o espírito. Será que ele vai aparecer mesmo? Ele vai fazer a prece para a gente. Vai, seu menino! Você conhece esse rapaz aí que está em cima? Gente boa, muito boa. Boa noite, Tavares. Boa noite, Painho. A bênção. Deus abençoe, filho. Deus te proteja. Maravilha. Fiz essa pequena surpresa para você, meu amigo. Pequena não, grande surpresa. É mesmo. É também uma realização ver você e o Max fazendo aqui um programa conosco. Meu amigo, como é que tá a nossa casa, que você agora tem um albergue, né? Isso, daqui a pouco você vai falar sobre isso, Max. Mas aí nós evocamos você para fazer uma prece, né, meu amigo? Vamos fazer a prece, vamos sim. Vamos lá. Vamos lá. Senhor Deus, querido Pai de amor e bondade, de misericórdia, te agradecemos por essa oportunidade bendita de estarmos juntos para aprendermos mais sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Que o Senhor derrame bênção sobre todos os ouvintes e espectadores desse programa maravilhoso que há tantos anos vem iluminando, esclarecendo, confortando e consolando corações. Que o Senhor, na noite de hoje, nos permita aprender mais e sairmos com mais, não apenas conhecimento,
mas com mais fortaleza nas nossas almas para enfrentarmos esse mundo que o Senhor nos dá de presente todos os dias como forma de oportunidade para crescermos e buscarmos fazer o melhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, os espíritos amigos que coordenam e acompanham esse trabalho. Boa noite, que assim seja. Maravilha das maravilhas, meu amigo. E aí, eu vou trazer aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas, não vim destruí-los, mas cumpri-los, porquanto, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Isso em Mateus 5, 17 e 18. Meu amigo, então pronto, nós fizemos aí a nossa parte, pedimos autorização. Jacó, desde a Estação da Luz, lá na Rádio Poti, você tem prestigiado aqui a nossa rádio, e toda a vida que eu tenho lhe chamado, você sempre é um camarada. E aí você ainda me presenteou com esse exemplo maravilhoso que é o Max. Tem também o Tatar também, que também é outro parceiro aqui da rádio, também faz programa aqui com a gente. Mas o que nos trouxe aqui, além de reunir a família, foi falar sobre o magnetismo, não é isso? E você é um especialista. Inclusive, eu queria aqui já, antes de tudo, falar que o Jacó ele tem um canal no YouTube, né? Que é o canal Jacomelo, que aí é todos os dias, né? Que você tem live, ou Jacó? Fala aí um pouquinho aí do teu estudo. Não temos ainda todos os dias, mas todas as lives que eu faço, e se eu não consigo colocar de forma simultânea, depois eu disponibilizo no canal, né? Que aí as pessoas tanto podem procurar direto no YouTube ou no Facebook, ou então na minha página. A minha página também é bem fácil de gravar, que é jacomelo.com, não tem BR. Então, jacomelo.com, você tem ali palestras, estudos, tem cursos, tem muita coisa, né? Então, tudo disponível para quem quiser, é só ir lá. Acessar. E normalmente no domingo à tarde tem live às 4h, na segunda à noite tem estudos sobre magnetismo, começando às 7h30, na quarta de manhã, 8h, e isso é o que é definitivo. E aí, fora disso, aí os muitos convites que a gente vai, atende, e aí sempre que possível a gente põe de forma sincrônica, quando não, a gente passa depois disponibilizando tanto na página jacomelo.com como no canal Jacomelo no YouTube. Maravilha. Então, é domingo à tarde, 16h, não é isso? 16h. Segunda-feira, 19h. 19h30. 19h30. E na quarta-feira, eu só não dou... 8h. 8h, certo? Isso tanto você tem pelo canal do YouTube, pelo Facebook, como também pelo Instagram, né? Está aí, não é? Jacomelo 52. Exatamente. Certo? Então, você tem aí onde ver tudo isso ao vivo. E aí, no caso, quando é ao vivo, quando é no domingo à tarde, na sexta-feira à noite ou na quarta de manhã, aí o pessoal pode interagir, fazendo perguntas nesse estudo. Pode ser feito isso? Como é que é para quem não participou, que queira participar das suas 3 lives? Olha, depende muito, Tavares, porque como a gente procura cumprir um horário, então, por exemplo, na segunda-feira, é das 7h30 às 8h30. Então, às vezes, o tema é muito amplo. Aí, quando é muito amplo, não dá para responder as perguntas do chat. Mas, por exemplo, segunda-feira desta semana, o tema já foi mais compacto, aí a gente interage com o público. Então, depende muito do tema em si, né? Porque tem temas que são muito densos e aí não dá para abordar com interferências. Mas quando o tema é muito longo, como recentemente nós fizemos uma sequência de 5 estudos em cima de um famoso caso que Allan Kardec tratou, o caso dos processos de Morosini, aí sim foram 5 semanas, então a gente vai interagindo. Maravilha. Você já conhece o espírito atrasado que chegou para fazer o evangelho?
Porque eu Não, não combinei tem tudo. isso. É, Eu combinei ele entrar primeiro, é verdade. Ah, porque ele não Verdade. estava sabendo. Ele estava sabendo que era só ele, mas não sabia do Max. pois é, rapaz. Estão querendo mexer com o meu coração. Para testar, ver se está tudo bem. E aí, deixa eu tirar aqui, Jacó. Nossa, eu E tava aí, como é tão... que vai, Tatá? Tudo Tá, bem? tô ótimo, tô ótimo. Eu tava tão concentrado ali no que eu tava fazendo que eu esqueci o celular no silencioso e... Não, Nossa, e, desculpa. e o pior de tudo, ou o melhor de tudo, meu amigo Jacó, é que alguém me ligou e disse: meu amigo Jacó tá muito bem. Meu amigo tá novo, novo. Quem era? Era a Tatá, sabe? Ele disse que era você. A cara é o focinho do outro, como a gente costuma dizer aqui. Pois é. Mas aí, Tatá, uma boa noite para você. Tudo bem? Como é que vai aí o nosso frio do Nordeste dos Estados Unidos, querido? É, do Nordeste pro Nordeste, rapaz. O cara é nordestino no Sul e no Norte, olha aí. Tá tudo bem. Tivemos uma nevinha ontem de novo, tá tudo bonito lá fora, mas já tá começando a esquentar já, então já tá tudo... A primavera já está despontando aí. Seu Jacó, como pai, vamos agora. Qual é a boa lembrança que seu Tatá e seu Max traz para o senhor assim, de supetão assim, esses meninos? Pô, vou contar uma de Max fantástica, que só um homem de bem pode fazer. Conte. É você vai contar? Não, é você que quer contar alguma tá coisa. bom. Sim, depois eu conto, depois que você falar, assim. Então tá bom. Vamos lá, Mackenzie, ele vive na minha memória de uma maneira muito intensa, porque por ele ter sido e ser o filho mais velho, né, a gente mais cedo começou a conversar. E a gente conversava muito, muito, e quando eu digo muito, não é negócio de bater papo de vez em quando, não. Era, às vezes, da gente se sentar um com o outro e quase atravessar a noite conversando. Era um negócio impressionante, eu com Mackenzie, e que depois a distância, né, aí já fica bem mais complicado. Mas ainda hoje, quando a gente pega para dizer, oi, filho, eu estava com saudade, isso já demora um pouco nas ligações, nunca é muito rápido, né? E Maxime me surpreendeu de tudo quanto foi jeito. Se eu for contar as histórias de Maxime, todas são fantásticas. Mas tem, dentre as muitas dele que são inesquecíveis, eu tenho uma muito pessoal, muito peculiar, que um dia, no Natal, a gente saiu para jantar e eu fui deixá-lo na casa da mãe dele, e aí ele chegou e me deu um presente. Ele disse, pai, eu fiz isso aqui para o senhor. Eu disse, presente, tá bom. E eu peguei e trouxe. Quando eu cheguei em casa, aquele foi o melhor presente em termos de utilidade. Era uma toalha bem pequenininha, uma toalhinha de rosto, que ela tinha sido bordada em ponto cruz, e estava lá escrito, papai, eu te amo. Por que esse presente foi maravilhoso? Porque o que eu chorei, o que eu inaugurei naquela toalha, foi providencial. Foi de uma utilidade inesquecível, né? Mas lógico que se fosse resumir a vida dele só nisso, a de Mackenzie só nos papos, era muito pouco. Eu sou um super privilegiado em ter recebido essas criaturas ao meu lado desde a primeiro instante. É aí nessa hora que eu penso assim, Tavares, Deus gosta de mim, viu? Graças a Deus, e fez com que você pudesse ser meu amigo e trazer a reboque também amigos. Agora, do Max foi o seguinte, eu estou na Alexandria de Alencar, quem aqui no Natal sabe muito bem, cruzando a Prudente de Moraes. Lá, antes de chegar na próxima avenida, eu esqueço o nome, eu vejo um caboclo no meio da rua tirando um galho seco que caiu, estava para cair, estava pendurado, né? E ele puxando justamente para tirar, para ninguém se machucar. Eu digo, olha só, que maluquice, esse cara está fazendo aquilo ali. Quando eu fui me chegando, quem era? Era Max. Eu parei o carro, desci do carro e fui ajudar ele a fazer uma caridade com a árvore e também com aqueles que viriam depois, né? E, olha, falar em conversa, o Tatá, meu amigo, conversa, viu? Se a gente deixar, né, meu amigo? A gente aqui vai longe. Mas aí eu quero... antes de a gente começar com as perguntas, vai ser um bate-papo familiar, Max, você tem um Bom Samaritano, 15 anos, né, de trabalho do Bom Samaritano? Bom Samaritano 2006, vai fazer 16 anos, isso. 16 anos. Isso, vai fazer. E agora dia 23 de março, dia 23 de março. Maravilha.
É um Isso. trabalho muito bonito que vocês fazem no sábado e no domingo. Minha filha, inclusive, faz evangelização, Heloísa. Mas como é que é o trabalho no domingo aí, para o pessoal também saber desse trabalho que você faz aí no domingo de manhã, lá no Bom Samaritano, onde é que fica? Bom Samaritano fica ali nas imediações do baldo, pertinho ali do final do viaduto. Na subida, quando você vem da Ribeira para o Alecrim, margeando o Rio Potengi, chama ali Avenida Governador Rafael Fernandes. Então, logo na inclinação da subida, o centro fica ali naquela esquina, Casa Espírita Bom Samaritano. Aos domingos a gente trabalha, que foi o motivo inicial da casa, hoje a gente já conseguiu expandir mais, tivemos outras iniciativas, mas é o atendimento da população em situação de rua. A gente começou ali, a gente fazia antes sopa, né, itinerante nas ruas, mas aí conseguiu aquele espaço para o pessoal poder, para a gente poder fazer o evangelho, sobretudo eram duas intenções, oferecer banho e oferecer o evangelho, né, que para a gente é tão confortador. E aí foi assim que começou. Então a gente pela manhã, aos domingos, continua, né, atendendo o público em situação de rua. Devido à pandemia, a gente interrompeu a atividade interna com o público dentro, então a gente forma uma fila lá fora, vai atendendo as necessidades mais urgentes de alimentação, de kits de higiene também, pessoal e roupa, e os casos mais específicos a gente vai atendendo ao final de forma individual. E tem aquela comunidade que a gente está cercado ali do Paço da Pátria, e vem algumas pessoas também de Mãe Luísa, onde a gente também faz algo parecido, a gente também distribui o alimento e os itens também de necessidade primordial para aquelas famílias. A gente está com perspectiva já de retornar com a atividade presencial, estamos esperando aí mais algumas semanas para conseguir organizar bem o salão, mas a gente acredita que em maio, metade de maio, a gente já deve voltar a atender o público lá dentro. E aí o banho, por exemplo, que a gente não estava oferecendo, só em casos maiores, de extrema urgência, por causa da aglomeração, a gente já começou domingo agora de novo. Então a gente já voltou com os banhos, e aí até maio, até abril, a gente retorna com o evangelho, que para a gente é muito significativo. E uma coisa curiosa é que a gente antigamente fazia o evangelho e depois o café da manhã. Aí a gente teve uma experiência numa outra casa, lá no Paraná, numa vez que eu estive lá, fui visitar. Rapaz, e o curioso foi o seguinte, a gente começou a servir a refeição antes, e praticamente todos permanecem na casa para assistir o evangelho, né? Porque a gente fica meio que nessa tentativa de quase que troca, de permuta, né? Pois não, os irmãos, claro, aquele que tem muitos que precisam sair para trabalhar, alimenta-se e segue. Mas a maioria fica, quando termina, fica lá, a gente tem que dizer, vamos fechar, porque a gente, às vezes, parece que aquela pessoa não consegue dormir com tranquilidade, segurança, aí ali deita um pouquinho na cadeira, encosta, relaxa. Você já esteve lá com a gente, já viu como é o clima, né, Tavares? Para mim, foi um dos maiores aprendizados que eu tive na minha vida. Eu quero já voltar para você, para ir para o seu pai, porque daqui a pouco eu vou falar por que eu fiz isso aqui, para provar que o Evangelho do Cristo está certo em tudo, certo? E, meu amigo Tata, você está aí na região de Massachusetts e tem como é que está o Gotinho? O Gotinho é o quê? 10 anos mais ou menos, né? Isso, a Casa Espírita que você... Não, o Cantinho de Luz, eu ia dizer, Maxime está falando da SEBS, eu não conheço a SEBS estrutura física, né? Eu conheço a SEBS Espírito a Reencarnar, né? Porque eu vi toda essa preparação do que seria a SEBS no futuro. Né? Por alguns meses eu fui para o trabalho da sopa e tal, que eles já faziam há muito tempo, acabei participando ali por um tempo, não sei, nem chegou nem a um ano, mas antes de vir para cá, e aí eu vim para cá, e aí eles logo depois que no mesmo ano que eu vim para cá, não, 2 anos depois que eu vim para cá, eles fundaram a SEBS, então eu não conheço fisicamente a SEBS ainda. O Cantinho de Luz, quando eu cheguei aqui, já existia, pai já tinha participado lá, algumas vezes, foi inclusive ele que fez o meio de campo ali, sabe, Tostão, na Copa, né? Então, o Painho é o armador, entendeu? O Painho, ele arma tudo e deixa tudo preparado para a pessoa só chegar e fazer o gol, que fazer o gol
é o que menos importa, né? Porque é o cara que arma que é o que é importante. Aí eu conheci o Cantinho em 2006, 2006, e aí de lá para cá eu estou aqui. Então, de lá para cá já vai fazer mesmo tempo da SEBS, mas o Cantinho foi fundado em 2012. Então, esse ano agora, em abril, o Cantinho vai fazer 20 anos. E vamos preparar um sábado especial, com uma palestra especial, um jantar, tal, para reunir o pessoal, para a gente comemorar esses 20 anos de Casa Espírita, né? E eu estou lá desde 2016. Então, eu perdi os 4 anos iniciais, mas estamos juntos lá, trabalhando e fazendo o que a gente gosta e sabe fazer bem, que é unir pessoas e consolar corações dentro do que a gente pode fazer. E aí, eu vou dizer a finalidade. Meu amigo Jacó, é que Jesus uma vez falou assim, se conhece a árvore pelos frutos. Eu tive o prazer de conhecer a árvore e conhecer os frutos. Posso dizer para você que Jesus estava certo nessas duas possibilidades. Mas agora vamos trabalhar, meu amigo Jacó. Magnetismo e cura, que foi o que você sugeriu para a gente trabalhar, e é algo que você já vem há mais de 20 anos trabalhando, tem um livro Passe, aí depois você começou a trabalhar com a questão do magnetismo animal, e hoje é um dos maiores especialistas a nível mundial nessa área de conhecimento. E aí tem algumas perguntas, mas eu gostaria que você fizesse uma pequena introdução, como é que começou tudo isso, porque tem muito a ver com o Leão, né? Muito a ver com seu pai, sua mãe, com tudo que durante muito tempo. Agora, eu não sei por quê, vou perguntar agora, por que esse homem foi inventado de nascer no Maranhão, na terra do meu pai? Porque podia ter nascido por aqui, né, meu amigo? Na realidade, não foi nem no Maranhão, né? Eu nasci no Piauí, nasci em Teresina. Piauí, desculpa. Nasci em Teresina e com 6 meses já estava aqui em Natal. Então, quando eu digo que sou natalense, é porque, de fato, toda a minha cultura, toda a minha ambientação foi aqui em Natal. Mas, mesmo assim, lógico que eu respeito a cidade onde eu nasci. Ainda que como espírita para fazer palestras ou algum trabalho, até hoje eu só estive no Piauí uma única vez, né? É um negócio meio para confirmar de que casa de ferreiro, espeto de pau, né? Aí, mais uma vez, Jesus, certo, o profeta não faz sucesso na sua terra, né? Pois é. Mas, Tavares, assim, dentro dessa lógica de que a árvore e os frutos, aí o processo é mais ancestral. A minha mãe, ela sim é quem foi a grande semeadora de tudo. E específica e objetivamente em termos de magnetismo, enquanto todo mundo aqui em Natal, né, que o meu universo é espírita, enquanto menino era Natal, eu não tinha um universo fora de Natal. Mas então o universo espírita que eu vivia, todo mundo falava passe, inclusive ela. Mas quando ela falava comigo, ela dizia assim, o seu compromisso com Kardec é com o magnetismo. E eu me invocava com isso, né? Eu digo, mãe, por que não com o passe? Ele disse, porque o magnetismo é mais do que o passe. E eu estranhava, porque a minha mãe, ela era muito assim, dentro da lógica do que postula a Federação Espírita Brasileira. E a Federação Espírita Brasileira, ela sempre foi muito retraída na divulgação do magnetismo propriamente dito. Mas ela se destacava nisso comigo. E à medida em que eu fui crescendo, ela fez isso muito mais forte. Tanto que, numa época que eu quis fazer uns estudos mais objetivos sobre suicídio, ela diz assim, você não pode desviar sua atenção, porque o seu compromisso é com o magnetismo. Então, ela foi a grande sementeira, a grande plantadora, ela foi quem, de fato, plantou tudo, né? Meu pai, ele não era espírita. Meu pai, ele era espiritado, né? E a minha mãe foi quem o espiritualizou e o espiritizou. Então, meu pai se tornou médium, ele tinha um pouco de faculdades mediúnicas, uma mediunidade assim muito... Venha do jeito que vier, que eu estou aqui para o que der e vier, mas ela modelou bastante ele. E, ao final, por exemplo, quando foi para criar o Leão, ela disse assim, olha, eu vou fazer um abrigo de idosos. Ele disse, lá vem você com mais essa coisa. Ele disse, não é isso.
nós vamos fazer. Disse, mas nós como? Disse, porque você vai ter que estar lá dentro comigo. Não tem como você ficar de fora. Então, ela sempre teve esse tipo de procedimento. Então, ela me colocou na prática espírita desde criança mesmo, literalmente criança. E na prática magnética, desde quando ela tinha umas dores de cabeça que eram literalmente insuportáveis e que, por diversas vezes, a gente ouvia, quando eu digo a gente, os filhos, a gente ouvia ela chorando, gritando de dor e dizendo, eu não passo de hoje, eu acho que hoje eu morro porque eu não suporto, mas eu vou morrer hoje. E aí, quando às vezes ela estava nesse auge, ela me chamava, eu ali com 5, 6, 7 anos de idade, e aí ela dizia, meu filho, reze um Pai Nosso e põe a sua mão na minha cabeça. E eu fazia aquilo, né? Lógico que eu fazia com um grande desejo de que aquilo aliviasse. E daqui a pouco ela dormia, e dormia tranquilo, né? Sem tomar medicamento nem nada, então a dor cedia, porque se você tem uma dor insuportável, você não consegue dormir. E aí, no outro dia, ela estava bela e fagueira, como se não tivesse acontecido nada. Mas ela sempre muito contida, ela só fazia isso quando acontecia de chegar no nível do insuportável. Ela não fazia isso por qualquer dorzinha ou por qualquer coisa. Depois ela tinha uma prática de que criança e jovem não pode aplicar magnetismo. Mas de vez em quando ela dizia, meu filho, tem uma pessoa aqui que eu queria que você aplicasse um passe. Porque ela sabia que se eu fosse aplicar, eu resolvia. E ela tinha muito mais confiança em mim do que eu mesmo. Então, ela era quem geria, de fato, isso. Foi ela quem fez desse jeito. E por conta do método que deu certo comigo, de uma certa forma, foi o modelo que os meus filhos viram, né? Lógico, cada um tem a sua liberdade, tem a sua escolha, mas todos, de uma certa forma, até hoje, se mantêm dentro da ótica espírita, né? E aí tem o Mackenzie, tem o Maxime, tem o Hendrick, que também está aí nos Estados Unidos, e que também desenvolve palestras e outras abordagens. Temos a Evelissa, que sempre esteve muito infiltrada no movimento espírita, enfim. Então, é uma caminhada por aí. E foi assim que eu entrei, e foi assim que eu fiz. E só para fechar um dado histórico, um dia, já aos 15 anos, eu já fazia seminários, pequenos seminários sobre passes na Federação Espírita do Rio Grande do Norte. E um dia a gente já tinha um material e eu disse, olha, isso daqui está numa apostila muito grande, a apostila já tinha 100 páginas. Para ser uma apostila era muita coisa. Aí eu disse, olha, isso aqui deveria ser feito, era um livro e não só uma apostila. E aí, nisso, eu participando de um seminário lá na Federação, uma pessoa que depois chegou a ser até presidente da Federação daqui do Rio Grande do Norte, eu tinha dito que não aceitava muito bem uma determinada linha de abordagem magnética, e ele disse, olha, eu só acredito na sua linha se um dia a FEB publicar algo dizendo do jeito que você diz. E aí eu levei aquilo para dentro, eu digo, então você vai... Eu não disse para ele, eu digo, mas você vai ver a FEB publicar. E foi quando eu peguei aquela apostila, com 100 páginas, e transformei no livro O Passe, que tem ali mais de 500 páginas. E quando saiu o livro O Passe, que eu fui conversar com ele, eu digo, olha, você não disse que se a FEB publicasse? Pois está aqui a FEB. Ele disse, não, mas assim não vale, porque foi você quem escreveu. Fui eu quem escrevi, mas a FEB aceitou. Então, foi assim que eu entrei e é assim que eu estou até hoje. Maravilha. Max, eu queria que, antes de tudo, você me mostrasse a bisneta de Dona Dagmar, que eu sei que ela está aí pertinho, né? Ela que está aí. Traga para cá, homem. Mostra a menina. Marina, olha eu. estão querendo que você apareça aqui rapidinho na tela? É um aqui. Doce. Porque, viu, Marquense, lá na Conférnia, ela, minha neta... Né? Minhas duas netas. Menina, é um doce, viu? Olha o doce aí. Vem aqui, só dá um tchau. Mas enquanto ela vem... Oi, Marina, vem dar um tchau pro teu avô. Vem dar um tchau pro vovô. Olha todo mundo aqui. Deixa eu botar ela sozinha. Olha. Não precisa não, dê tchau, dê boa noite, pessoal. Tchau, boa noite.
Olha a Boa voz noite, bonita. Marina. Um beijo. Boa noite, Maria. Quando é que você vem aqui em casa? Diga, é só o papai me levar, diga. Tô querendo você vai na casa do vovô. Pois vamos, né? Combinar agora, já podemos, né? Pois é. Nossa, que E bom. outro dia para tio Tatá. Uma hora Vamos dessa você vem aqui me visitar de novo. Tá bom, então. Muito bom. Valeu. Mas, o Jacó, Tatá e Márcio, aí deixa eu contar duas coisas sobre Dona Dagmar, muito interessante. Duas coisas que me marcaram muito. Primeiro, era um dia de domingo na federação e era aniversário da federação. Acho que é de 22, 21 de abril, um negócio assim. 29 de abril, um negócio assim, da fundação. E eu estou com meus filhos tudo pequeno, lá no final, né? E eu vejo aquela mulher entrando. Eu digo, é uma evangélica. Essa mulher, e tem uma evangélica veio aqui no dia vai dar briga, quer ver? E a evangélica danada foi entrando e foi indo. Eu digo, eita, vai bater lá, né? E estava lá, senhor Arlindo, eu acho que não era o presidente, estava lá armando aquela turma toda, e disse, vai dar briga. E ela chegou e entrou, eu digo, eita, subiu no púlpito. Aí o pessoal começou a recebê-la, aí eu fiquei por ali. Pô, eu fui perguntar, quem é aquela senhora evangélica? Não é Dona Dagmar, que eu só ouvia de nome, não conhecia pessoalmente. Foi assim que eu a conheci pessoalmente. E a outra vez, eu já trabalhava na federação, domingo de manhã, fazendo a evangelização, ou fazendo o mediúnico, e quem eu vejo lá, Dona Dagmar, de saia, uma saia muito, muito florida, acho que, se não me engano, verde, de tênis, para fazer a introdução. Não era comigo, era com um amigo nosso, né? Esse mais amigo, penso no medo danado. Quando eu entrei na sala, quer dizer, do módulo de introdução, quem está lá? Dona Dagmar, durante mais de 20 anos, a amiga tremeu até as pernas do pobre do perispírito. Então é isso que eu tenho para falar sobre Dona Dagmar. Sim, Marcos, você ia falando e eu te interrompi, desculpa. Só um apontamento, e aí Painho corrige, mas o livro Passe, que ele disse que tinha mais de 500 páginas, né, ainda precisou de muita redução para poder caber, né, porque 2 livros, né, Painho, e talvez não tivesse a tiragem boa, né, então para efeito editorial, me parece que um era o ideal, e aí para caber em um precisou, então, tem uma ideia aí da quantidade, né, dessas 100 páginas no que se transformou. É um volume muito grande. E se formos pensar que de lá para cá a produção, ela mais que triplicou, é muito conhecimento mesmo. E só nos dá... Hoje um amigo meu, eu encontrei com um amigo meu e disse assim, olha, ele foi o presidente no Centro Espírita lá em Santa Cruz, como ele agora está em Natal, ele não está mais por lá, mas disse, olha, tem um amigo nosso da Paraíba que está frequentando o centro, que é fã do seu pai. E eu estou querendo dizer que você é filho dele. Ele disse, não, deixa para dizer depois, que se ele souber que eu sou filho de Jacó, aí, 2 coisas. Ele, né, vai passar a gostar mais de mim, porque já é fã do meu pai, e a responsabilidade aumenta e muito. Porque meu amigo, quando diz assim, filho de Jacó, neto de Dona Dagmar, coração, sabe? A responsabilidade é grande, é muito grande. Meu amigo, você acha que Tatá foi para os Estados Unidos por quê, amigo? Olha a cara dele, olha o sabido, olha. Responsabilidade grande. Tavares, e falar de vovó é muito significativo. Eu lembro de muitas histórias dela, mais uma, eu estava na federação, ia haver uma palestra de Raul Teixeira, e estava antes da palestra, parecia que não era nem uma casa espírita, nem que ia ter uma atividade espírita, de tanto, estava lotado, claro, e muita conversa. Ela não estava nem na mesa, não ia fazer participação nenhuma da atividade, mas ela foi lá, subiu no púlpito, meus irmãos, eu não acho que eu estou onde eu estou, porque isso não é forma da gente estar num ambiente que vamos receber a mensagem, e aí fez aquela fala segura, mas sem também, sem perder a doçura. E só uma outra
curiosidade sobre ela, parece que uma vez em Parnamirim teve alguma solenidade, né, dessas formais, sociais, e todo mundo tinha um título, né, ilustríssimo, caríssimo, e aí chegou em Dona Dagmar, não tinha o que é que eu vou dizer para Dona Dagmar? Se não me engano, a Pai vai corrigir, mas o título que deram era Diviníssima. Foi isso, não foi, Pai? Diviníssima Dagmar. Um título muito correto, muito justo para ela, não por ser nossa avó, mas ela de fato construiu essa base, né? Que não só a nossa família desfruta disso de forma direta, mas é incontável o número de pessoas que passaram pela vida de Dona Dagmar. De vez em quando a gente vai e encontra, aí escuta uma história aqui, escuta outra, de pessoas dos lugares mais desconhecidos. Dona Dagmar realmente é uma flor que brotou assim de uma forma a perfumar o mundo. Dona Dagmar é uma luz para todos nós. E ela nos recebeu muito bem, porque nós estávamos iniciando ali, e sempre nos tratou de forma maravilhosa, foi no programa, fomos lá no Leão, todo aquele trabalho que ela fez, tudo que ela deixou ali semeado, né? A única falta que eu tenho na família é que eu não cheguei a conhecer seu avô e o pai, seu José, não consegui conhecer. Mas me diga uma coisa, para encerrar aqui esse lado familiar. Lá no Vidraceiro do Norte tinha um aquário, não tem um aquário, né, do lado direito, assim, de quem entra? Tinha um aquário bem, bem visitado, por sinal. Pronto, então eu fui um desses grandes visitantes, certo? E me diga uma coisa, o escritório de vocês ficava assim, porque tinha o vidraceiro, tinha um salão, e vocês ficavam em cima, numa vidraçaria, não é isso? Era. Então, meu amigo, eu fui diversas vezes como menino, porque eu me lembro só disso, de um aquário muito bonito, e eu adorava ir para o Alecrim realmente para isso, porque Marquense e Tatá, Tatá e Max, o Alecrim já foi o nosso shopping, né? Porque ele só tinha o Alecrim, né, amigo? Era o shopping centro de Natal. E, vamos dizer assim, a loja mais bonita era o Vidraceiro do Norte, por causa desse aquário, e eu vi aquelas pessoas lá em cima. Quando eu marquei com você, me veio isso na cabeça, que eu vi umas pessoas lá em cima, né? As pessoas subiam as escadas, e me marcou muito ali, possivelmente estava ali Dona Dagmar, estava seu Zé, estava você e tudo mais. Mas, meu amigo, vamos falar um pouquinho aí, eu quero dar boa noite aqui à Lúcia, à Nacilda, ao Tiago, certo? Terminei esquecendo de falar que nós temos os nossos parceiros, os 50 programas que a gente faz por semana aqui na Web Rádio, nós temos a Coromandel do amigo Hernando, lá de Minas Gerais, que retransmite. Nós temos também a Rede Doutrina e Espiritismo Brasil, do Rio de Janeiro, da amiga André, que também retransmite. Lia, um doce maravilhoso de Maceió, da Deus Conosco. Também aqui no Alto do Rodrigues, o pronto-socorro espiritual Ismael Ramos das Neves, aqui no Alto do Rodrigues, do nosso irmão Emanuel, direto da sala de reunião. E também a Rádio Rio de Janeiro, que é parceira nossa aqui em 3 oportunidades. E agora também a sala virtual de estudo da doutrina espírita em Portugal, da nossa querida Filomena Queiroz. E aí chegaram para você algumas perguntas. E a primeira, meu amigo, já para a gente trabalhar um pouquinho aí, daqui a pouco a gente volta para o familiar. Deixa eu ver se eu encontro onde é que eu coloquei Jesus. Está aqui. Lindalva, do Rio de Janeiro. O que é magnetismo? E qual a diferença entre o magnetismo espiritual e o magnetismo humano? Tem diferença? É tudo a mesma coisa? Seu Jacó. Ok, Lindalva. Magnetismo comporta muitas definições, muitas. Mas para a gente ficar bem dentro da definição mais espírita, magnetismo vou chamar de fluido, o que hoje se chama muito de energia, são os fluidos que todos nós possuímos e que permutamos. Então, as permutas fluídicas é o que é a essência do magnetismo. Agora, quando se fala em magnetismo já como técnica, aí é a condução dessa movimentação, ora doação, ora distribuição, ora captação. Então, essa manipulação dos fluidos é que seria o magnetismo prático. A diferença entre magnetismo físico, é isso que você perguntou, magnetismo espiritual e magnetismo humano, há diferença quanto à origem do fluido.
O chamado magnetismo humano, ele é aquele onde os fluidos potencialmente são originários do ser humano encarnado. Enquanto que o magnetismo espiritual seria exatamente isso, só que os fluidos viriam potencialmente do mundo espiritual. Esta é a diferença básica. Nem sempre tão fácil de distinguir na prática, a não ser quando você tem um magnetizador efetivamente magnetizador, então você sabe que o fluido está vindo dele, ou então quando alguém está ali apenas orando, favorecendo a uma transição ou uma transmissão de um fluido que vem do mundo espiritual. Nossa, vocês querem fazer alguma observação, Max e Tatá? Eu queria fazer uma pergunta para Painho. Deixar ele fazer um exercício de futurologia, talvez, com relação a isso. Kardec se preocupa muito com as palavras, e eu tenho um apreço muito grande pelas palavras, e o senhor começou dizendo uma coisa que eu acho importante, né, que, inclusive, me lembro quando o senhor estava fazendo os passes, o passe lá no começo, quando botou o livro para ser revisado por algumas pessoas, e eu me lembro de uma das pessoas chegando e dizendo, não entendi isso aqui e tal, e a pessoa chegou, e o senhor explicou e tal, aí a pessoa olhou para o senhor e disse assim, mas a pessoa que vai estar lendo não vai estar com o livro, não vai estar com você do lado. E aí o senhor percebeu que precisava explicar diferente para atingir mais pessoas. Ou seja, a preocupação com a escrita, com a fala, com as palavras é extremamente importante no momento que a gente está definindo coisas, inclusive. E o senhor falou aí, né? Fluido, que hoje em dia as pessoas chamam muito de energia. Fluido e energia, né? Ou seja, fluido tem uma característica muito própria, dentro do espiritismo tem uma característica diferente do que normalmente a gente entende como sendo no dia a dia normal. Na minha cabeça, magnetismo tem mesmo problema, entre aspas, né? Porque quando a gente fala de magnetismo, para uma pessoa que não espírita, obviamente ela vai pensar num ímã, né? Assim, é a primeira coisa que vai caber na cabeça. Se a pessoa tiver um pouco de conhecimento, um pouquinho mais de conhecimento de física, né? Vai pensar, obviamente, no magnetismo do fio, na eletricidade e tudo mais. E Kardec utilizou essa palavra, inclusive ele fala de fluido elétrico e tudo mais, que hoje já é outra coisa completamente diferente. Então, a minha pergunta para o senhor é se o senhor já pensou sobre isso, assim, sabe? O quanto isso influencia o modo como as pessoas olham para o magnetismo e quando dizem assim, o magnetismo cura, como é a proposta de hoje, né? Aí a pessoa pode chegar, e talvez alguém já deve ter feito até essa gracinha com o senhor, né? Quer dizer que se eu botar um ímã na barriga da pessoa, a pessoa vai ficar boa? Né? Por quê? Porque a palavra ela tem uma carga, para aqui usar até uma brincadeira com a própria palavra, tem uma carga muito própria. E a gente querer dar não é um novo significado, mas utilizar a mesma palavra com significados tão diferentes, como o senhor mesmo disse, é meio problemático. Eu sei que a gente não tem muito controle sobre isso, porque palavras elas surgem e desaparecem com o passar dos anos, terminologias, gírias, né? O senhor provavelmente pegou lá a época dos brotos, a época do uma brasa mora, que eu conheço só de ouvir falar, mas eu nunca falei para ninguém do meu dia a dia, né? E desapareceram, as pessoas não falam mais, ninguém chama mais, né? Só se for fazer graça. Então, a mesma coisa. Como é que o senhor vê isso nas suas andanças por onde o senhor passa? E se existe algum jeito na sua mente de talvez surgir uma terminologia ou uma maneira de aproximar, de distanciar esses dois conceitos para não fazer a confusão que talvez exista ainda, né? Do mesmo jeito que talvez tenha existido com a palavra passe no passado, hoje em dia para a gente não faz muita diferença, e com outras palavras, outras terminologias, mas às vezes eu me pergunto sobre isso. Será que não existiria ou não poderia existir um novo termo para explicar a mesma coisa e não fazer como Kardec diz lá quando ele explica sobre alma, por exemplo, né? Lá no começo do Livro dos Espíritos. O senhor já pensou sobre isso? Como é que é essa coisa dentro dos seus estudos? Mackenzie, eu já pensei nisso sob diversas óticas e em diversos momentos.
Mas se a gente acompanhar só o desenrolar natural, a gente vai ver o seguinte: quando Allan Kardec começou a falar magnetismo, uma das primeiras supressões que ele fez foi que a palavra original, a expressão original, era magnetismo animal. E ela não é necessariamente de Mesmer, ela é anterior a Mesmer. O próprio Van Helmont já usava, e Paracelso, que é mais antigo, ainda já usava também a expressão magnetismo animal. Mas por que seria que Allan Kardec não deixou isso assim tão intenso quanto era? Porque houve uma mudança quase que imperceptível no contexto da palavra animal, porque animal lá no início não era o bicho, era o ser que tem ânima, o ser que tem vida. Então, era esse o sentido da palavra animal. Mas já na época dele, quando juntava-se magnetismo animal, já gerava desconforto. Tanto é que, já projetando para os dias atuais, quando na nossa editora nós decidimos fazer traduções de livros antigos, livros clássicos, e praticamente os grandes livros clássicos tratam magnetismo animal. E aí eu, particularmente, optei por permanecer fiel e, em alguns casos, até explicar de onde vinha o animal. O que aconteceu? As pessoas, quando chegam e veem aquele livro, Instruções Práticas sobre Magnetismo Animal, de Deleuze, aí a pessoa diz, eu acho que eu vou levar esse livro aqui porque eu tenho uns pets que estão precisando serem tratados. Então, a pessoa lê a palavra animal e a associação dela não é com a associação original, é com a associação do momento. Então, quando ainda há pouco eu usei a expressão fluido, que hoje muita gente chama de energia, se você é físico, você ia dizer, você não deveria ter dito isso, porque a energia não tem nada a ver com fluido. Isso que você chama de fluido também não é fluido. E aí você fica, bom, se não é fluido e não é energia, eu vou dizer então que é o quê? Eu vou ter que adotar, então, uma nomenclatura de um outro idioma, eu vou dizer, então, que isso é o K. Aí a pessoa, não, o K é um carro, então o K é uma letra. E a gente vê que o negócio é complicado. O ideal, eu vou até usar aqui uma das respostas que os espíritos deram a Allan Kardec. Usem os nomes que vocês se entendam, porque isto não é relevante. Não é relevante dentro desse aspecto, não é relevante de... Se você entender o que é que eu estou a dizer e eu entender o que é que você está dizendo, está tudo resolvido, não importa que nome eu vou usar. Agora, que lá na frente isso vai tender para um outro ponto, vai. Eu tive uns artigos que eu tive que escrever, porque há um físico aqui no Brasil, que é espírita, que ele resolveu dizer que a palavra magnetismo ela não era própria para o magnetismo nem animal nem humano, porque a palavra magnetismo era uma palavra própria da física. E aí eu contestei, porque eu fui procurar de onde foi que surgiu a palavra magnetismo, e a palavra magnetismo ela veio em termos, pelo menos em termos modernos de física, ela surgiu com Maxwell quando ele tratou dos efeitos eletromagnéticos. E quando foi que isso surgiu? Isso surgiu depois do surgimento do Livro dos Espíritos, ou seja, surgiu depois de Mesmer, depois de todos os seguidores, ali quase que de um século de Mesmer, até de Kardec, para só depois surgir a palavra magnetismo. Então, a palavra magnetismo, com este sentido que aquele professor quis defender, ele fez uma defesa sem refletir muito de onde ele estava buscando o argumento. Eu contestei só para deixar bem claro que esse argumento dele não era suficiente para retirar, porque a proposta dele foi muito ousada. Ele propôs, num congresso de pesquisadores espíritas lá no estado de São Paulo, ele propôs que retirasse a palavra magnetismo de todas as obras de Allan Kardec. Então, quer dizer, você, quando é afoito a esse ponto, aí você termina movendo ondas contrárias, não tem jeito. Por isso foi que eu terminei rebatendo. Mas tudo isso, Mackenzie, você tem muita razão. Allan Kardec foi extremamente cuidadoso com a palavra.
muito cuidadoso. É tanto que ele, por exemplo, ele evitou ao máximo falar a palavra anímico. Então, em vez de ele chamar de mediunidade de efeitos anímicos ou mediunidade anímica, ele usou mediunidades de efeitos físicos. E qual era o cuidado dele? Era que a palavra anímica ela tinha um radical com o corpo físico e a abstração do sentido espiritual. Então, quando você falava, este é um fenômeno anímico, você estava dizendo não o que a gente entende que seja um fenômeno onde os processamentos se dão no próprio médium, mas simplesmente estava dizendo este processamento não tem espírito, não tem alma. E isso Allan Kardec não aceitava, porque ele entendia que a alma estava em todos os lugares. Então, é bem interessante. Agora, se eu prevejo lá na frente como é que isso vai acontecer, eu confesso a você que eu não sei, porque é complicado demais você hoje traduzir uma palavra que antigamente ela já estava bem estabelecida, né? Quando eu chamei o meu mais recente livro de Magnetismo Humano, foi para, de fato, definir que o que eu queria trabalhar era o magnetismo do ser humano, não era magnetismo elétrico, de ímãs, nem do mundo espiritual. Eu queria tratar do magnetismo que o ser humano traz. Então, eu procurei ali ser o mais pontual e o mais preciso possível, para que as dúvidas não ficassem rondando em torno da palavra. Maravilha. Max, alguma coisa, mas antes de você falar alguma coisa, tem um amigo seu aí que está morrendo de saudade, que é o Tiago Lúcio, né? E a Livramento, viu, meu amigo, é uma fã incondicional sua, lá em Poitiers, na França. E você sabe que Poitiers está no Evangelho, né? Então é uma cidade importantíssima. E tem uma coisa, é conterrânea sua, viu? Porque é do Piauí também. Eu a conheci lá em Portugal. Um abraço grande, Livramento. E o Gerard, o marido dela, tem programa aqui, fiz programa aqui 3h30 com a gente, 3h30 da tarde, tem programa deles em francês. Alguma coisa, meu amigo? Você falou em francês também, Tavares? Falou? Não, tá mudo. Eu falo francês, falo alemão, falo inglês. Ah, tudo isso, né? Falo, é só, ó, inglês, ó. Pode ver que eu falei inglês bem perfeito. Não tá bom, não tá certo o meu inglês, ó. Inglês. Espanhol é que eu falo, que é a beleza. Não tenho muita coisa a acrescentar, não. Foi muito bom, muito boa a fala. Inclusive, é dinâmica a língua, né? Quando fala em fenômenos de transporte, eles vai falar também, vai cair a mesma coisa. Fenômeno de transporte lá, livro dos médiuns, hoje em dia, os livros de engenharia, né? De início de engenharia, tudo tem fenômeno de transporte, não tem nada a ver com mediunidade e efeitos físicos, né? Realmente é algo muito dinâmico. O próprio termo espiritismo, né? Já existem pessoas que buscam, vamos botar espiritismo kardecista, espiritismo de mesa branca, espiritismo de vários nomes para tentar distinguir de outras visões que as pessoas têm do que seria espiritismo, né? Porque é cultura, né? A gente vai absorvendo culturas e aí eu não sei como resolver, não. É o tempo mesmo. É confiar na ideia. A ideia é o principal. E acho que a fala do Painho, antes dele dizer, eu já estava pensando, o tema do livro dele, botar o humano, já é uma forma de dar uma boa distinção, de dar uma quebra, né? O magnetismo humano já dá um direcionamento, porque ninguém ainda viu efeitos magnéticos da física muito relacionado à questão humana. Então dá para ter uma ideia que é alguma coisa diferente, não é daquele magnetismo dos fenômenos eletromagnéticos. O Jacó, quando a gente fala magnetismo humano, quer dizer, do ser humano, da minha possibilidade, nós temos essa possibilidade em cada ser humano. Quando eu estou na cura do passe magnético, como é feito lá no Leão, muito bem feito, tem alguma intervenção espiritual ou esse magnetismo ele alija de toda maneira essa intervenção a nível de plano espiritual? Não vamos cair aí naquela coisa do passe misto, não. Estou dizendo que há uma possibilidade de isolar e só ser magnético, ou tem sempre alguma influência do plano espiritual nessas possibilidades todas?
Tavares, duas coisas. Primeiro, eu vou colocar aqui uma proposta do próprio Allan Kardec. Quando ele está explicando magnetização de água, ele diz assim, quase que textualmente, ele diz assim, o espírito, o magnetizador é o homem, algumas vezes contando com a presença dos espíritos. Tá? Isso é textual. Logo, se isso existe, então existe a possibilidade de você ser magnetizador, você. Por outro lado, também sabemos, dentro da própria literatura de Kardec, de ações, por exemplo, como um espírito chamado de Meury, ele era médico e magnetizador, que ele, depois de desencarnado, ele cura uma fratura exposta, e também é dito ali que era apenas uma ação espiritual num efeito visivelmente físico. Então, aí nós temos os dois lados da mesma questão. Mas o que acontece? Quando você trabalha dentro de uma casa espírita, o mais natural é o que? Antes do início dos trabalhos, tanto no sentido geral como dos trabalhos individuais, é você estabelecer uma relação com o mundo espiritual. Então, você ora, você evoca, você, de alguma forma, se sintoniza. Por isso é que, quando eu comento sobre definições de magnetismo humano, eu digo, é aquele em que o fluido é potencialmente do ser humano. E eu não digo, é aquele em que o fluido é do ser humano. Por quê? Porque ele pode ser potencialmente meu, mas com complementos, com intromissões benditas do mundo espiritual. Então, de uma certa forma, a gente pode dizer que mesmo no magnetismo dito humano, sempre tem um tanto de magnetismo espiritual. E aí eu ousaria dizer o reverso também. Onde acontece de um espírito se pronunciar, como nesse caso do de Meury, que ali não entrou nessa consideração, a análise de Kardec, mas ali, naquele grupo que estava participando daquele fenômeno, alguém deveria ceder um fluido que permitisse que o espírito atuasse daquele jeito. Então, não era o magnetizador, mas tinha alguém doando fluido para que o espírito realizasse um fenômeno na matéria. Porque, se não for assim, a regra da natureza estaria quebrada, o que, dentro da literatura do próprio Allan Kardec, isso seria um absurdo. Então, quando a gente está numa casa espírita aplicando magnetismo, como a gente faz no Leão, já teve muitos médiuns videntes lá e viram, nossa, vocês estão dizendo, vocês estão pensando que são vocês que estão fazendo, mas aqui está cheio de espíritos. Mas isso é uma verdade. Agora, quando a gente coloca que eu sou o magnetizador, a minha responsabilidade de estudo, de compreensão, de dedução, de opção de fazer e de doação de fluidos parte de mim. Se der errado, o responsável sou eu. É diferente de muita gente que diz assim, não, são os espíritos, mas quando dá errado, como é que fica? Ah, não, foi porque os espíritos queriam que fosse assim. E aí a gente vê que a gente perde um pouco o domínio do fenômeno. É como se terceirizasse tanto fracasso como glória, né? Tata, algum questionamento? Falando sobre cura, eu estou lendo um livro agora, completamente inesperado para mim, assim. É um livro que não tem nada a ver de espiritismo, pelo menos eu achava que não tinha, que é a biografia de Elis Regina. E lá pela metade do livro, eu acho, capítulo, sei lá, 14, 15, não sei, não terminei ainda estou caminhando no livro. Eu não sabia que ela tinha uma proximidade com o espiritismo. Eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha lido, ninguém nunca tinha mencionado e nada. E tem uma passagem muito, muito significativa, e aí eu vou utilizar isso só para falar sobre isso, para poder continuar no tema das curas, né? E de repente, o Painho até faz algum comentário a respeito disso. Eu quero ler o trechinho, que é um trechinho muito pequeno, onde fala sobre isso, e fala sobre passes, entre aspas, né? Tem algumas outras passagens, mas essa eu acho que é a mais significativa, que
Em algum momento ela estava com a mãe de Aldir Blanc, que é um dos grandes compositores brasileiros, fez muita música com João Bosco, né? Inclusive o Bêbado e Equilibrista, que talvez seja a música mais clássica dela, inclusive. E Dona Helena a mãe dele, chama Dona Helena, recebia soro por acesso na artéria subclávia, quando os médicos resolveram preparar a família para o risco de morte. Elis decidiu vê-la no Hospital Beneficência Portuguesa, momentos antes da estreia no Teatro Ginástico, no Rio de Janeiro, com um grupo de amigos e músicos que compartilhavam de suas crenças espíritas. Aqui foi a primeira vez que eu me dei conta disso. Aí disse, ao lado do leito da senhora Blanc, ela e o grupo rezaram por algum tempo, se despediram e correram para o teatro. A mãe de Aldir, conta o próprio, morreria em 2002. Isso foi em 1978. A mãe já estava meio que desenganada, mas aí sobreviveu até 2002. Não tem necessariamente nada a ver com a reza, mas tem também. Quem vai saber, né? E essa que é a parte da pergunta. Mas aí depois, ela continua, Aldir Blanc era ateu praticante, se submeteria a ele mesmo às rezas de Elis, o autor do livro diz. Na primeira vez, na sua casa, não se lembra de ter sentido nada de especial. Na segunda, em um apartamento em que a cantora vivia provisoriamente, entre as praias de Ipanema e Leblon, esteve com ela, o Aldir esteve com ela e César, que era o marido de Elis, na época, para tratar da hepatite que o impediu de trabalhar mais por Transversal do Tempo, que era um show e um disco que Elis estava preparando na época. Aí aqui é onde vem a parte, pai, que eu queria que o senhor fizesse um comentário. Elis colocou a mão na altura de seu fígado para gemer com ele de uma dor intensa. Essa é a frase que o autor usa. Elis colocou a mão na altura de seu fígado para gemer com ele de uma dor intensa. Ao abrir seus próximos exames de sangue, Aldir sentiu o ateísmo cutucado de novo. Alterados havia 8 meses, os resultados chegavam normalizados. Aldir seguiria ateu e fazendo do álcool sua água até 2010, quando uma diabetes o impediria de continuar erguendo copos. Aldir Blanc morreu alguns anos atrás, né? Mas em 2010, segundo o livro, ele parou de beber porque a diabetes já não deixava mais. Mas eu achei isso muito, muito significativo, sabe? Assim, eu nunca sabia, nunca ouvi falar, e muita gente nem divulga esse tipo de coisa, porque fica com medo. Você vê, o cara era ateu, continua ateu, ou seja, não importa o que você fez, o que você deixou de fazer, né? Mas eu queria que o senhor comentasse alguma coisa a esse respeito, porque assim, eu acho isso de uma força muito grande, sabe? De estar num livro popular, num livro de uma cantora, num livro de uma pessoa pública que... Uma musa. Como é o nome do livro, Tatá? Só para que a gente depois aí possa, o pessoal ler, porque eu acho que é muito importante esse relato. Elis Regina, é um livro de João Martins, peraí, deixa eu só checar aqui, que é o nome de uma música dela, agora fugiu o nome. Já eu digo a você. Mas é uma biografia que saiu agora em 2015, faz alguns poucos anos. É uma biografia autorizada, inclusive, pelos filhos, pela filha, por todo mundo sabe. O autor fez entrevistas com dezenas de músicos, dezenas de pessoas conheceram ela, para colocar as histórias desde o começo da vida até a sua desencarnação. Tem um outro episódio mais na frente que acontece com ela e com outra cantora também, que chama Joyce, que todo mundo conhece também, não é tão conhecida quanto a Elis, mas muita gente conhece Joyce, compositora também, em que elas se reúnem e fazem uma oração lá numa hora de uma prece, numa hora de uma gravação de uma música que não estava saindo. Tem umas coisas muito interessantes. É pouquinho no livro todo, mas para mim, né, que obviamente sou espírita, isso salta os olhos, porque não é comum a gente ver esse tipo de relato. E essa frase que o autor colocou, eu achei muito significativa, que ela geme junto com ele. Nada será como antes.
o nome do livro. Elis Regina, Nada Será Como Antes, do jornalista Júlio Maria. Vamos lá, seu Jacó. Ok, eu vivi uma experiência muito parecida com o meu pai. Apesar de eu ser magnetizador, e à época eu já o estava assistindo, né? Não ainda de forma todo intensa, mas eu já o assistia, mas ele, nessa época, ele ainda não gostava tanto dos meus passes, né? Ele tinha uns amigos que ele aplicava. E quando foi num sábado à tarde, minha mãe me telefonou dizendo: meu filho, seu pai está aqui no hospital e o médico disse que é provável que ele não resista. Melhor você vir aqui. Aí eu saí correndo, fui ao hospital e cheguei lá. Meu pai estava literalmente muito inchado, mas inchado por inteiro. O coletor de urina estava vazio, ou seja, os rins praticamente tinham parado. O coração estava só levando pancada, porque ele já não batia mais nada, né? E ele estava tão inchado que a língua na boca, ele não conseguia quase pronunciar palavras, porque a língua embolava tudo na boca. E aí, quando eu cheguei, ele me disse assim: meu filho, me leve para casa. Foi difícil eu entender o que era que ele queria dizer, mas eu disse: pai, não tenho como lhe levar. Ele disse: meu filho, me leve para casa. Aí eu saí do quarto, liguei para o cardiologista. O cardiologista disse: Jacó, não tem a menor condição de tirar seu pai sequer da cama, quanto mais você levar ele para nenhum lugar. Aí eu desliguei e liguei para o pneumologista. E o pneumologista foi muito mais duro. Ele disse assim: ó, seu pai já está morto. E no máximo, segunda-feira, você enterra o corpo dele. Então não adianta você querer tirá-lo, não. Eu digo: tá bom. Isso era sábado de tarde, logo cedo. Aí eu voltei para o quarto, e aí ele estava com o braço, lógico, ele estava com os braços assim, eu segurei com as duas mãos no braço dele, no caso era o braço direito. E eu fiquei segurando, e ele dizendo: meu filho, você vai me levar para casa? Eu disse: não, pai, hoje não, eu não vou poder lhe levar hoje, hoje o senhor não tem condições de ir, mas depois eu venho lhe buscar e vou lhe levar para casa. Ele disse: você me garante? Eu digo: garanto, eu vou levar o senhor para casa. O senhor vai para casa. E aí eu fiquei segurando ali e minha mão quase que grudou no braço do meu pai. Mas eu estava esperando uma pessoa que vinha de São Paulo e eu teria que vir aqui ao aeroporto em Parnamirim. Eu deixei ele lá, vim pegar a pessoa e no caminho eu disse: olha, eu não vou nem poder sair com você porque meu pai está nessa situação. Ele disse: não, então eu quero ir também com você ao hospital. E aí esse amigo foi comigo ao hospital e eu disse para ele que meu pai estava muito inchado, não estava conseguindo falar, a bolsa de urina já não dava mais resposta, ou seja, os rins estavam parados. Quando a gente chegou na porta, o papai já olhou para mim e sorriu, o que já foi estranho, porque ele não estava mais com quase nenhum movimento. Que eu olhei, a bolsa de urina estava cheia. E logo depois eu soube que aquela já era a segunda bolsa de urina, ou seja, depois que eu saí, ele começou a urinar repentinamente. E ele tinha desinchado bastante. Quando eu saí do hospital, meu amigo disse: você disse que seu pai estava muito inchado, mas ele não estava tanto, não. Eu disse: não, realmente o quadro mudou muito. Na segunda-feira que ele iria desencarnar, de acordo com o médico, na segunda-feira ele foi para casa. E ele viveu quase 3 anos depois disso. Então, é um fenômeno muito parecido com esse da Elis Regina. Eu não sabia tão pouco que ela tinha ligação com o espiritismo, nem essa potencialidade de cura que ela tinha. Mas isso confirma que muita gente tem um potencial magnético elevadíssimo, mas ou não se dá conta ou não quer trabalhar isso. Então, esse potencial fica meio que escanteado. Numa hora em que você se empenha e se dedica, você sente. E o que é que fez ela sentir a dor que o Aldir estava sentindo? É o que a gente chama de dupla vista, específica no caso, e mais especificamente ainda, né? É o chamado tato natural, que o tato natural é aquele que você sente em você o que o outro está sentindo. Isso é chamado de tato natural. Então, na hora que ela pousou as mãos no fígado, ela começou, muito provavelmente, a fazer todo o trânsito magnético que era necessário,
e registrou todas as sensações que eram ali peculiares por esse fenômeno dupla vista ou tato magnético natural. Deve ter sido isso. Maravilha. Eu não sabia que ela era espírita, sabia que ela gostava muito de disco voador, né? A Elis, ela gostava, principalmente os discos do marido, que fez voar muito, né? Toda a coleção do Sinatra, mas esse lado espiritual, eu francamente não conhecia. Eu vou começar a procurar o livro para ler, que eu também gosto muito da Elis. E chamou, e ainda cantou para os marcianos, né? Aqui quem também, fala quer é dizer, da o Terra, disco né? voador marciano, ela tem alguma coisa de extraterrestre, pequenininha, baixinha, braba, mas muito boa de música e agora também espírita. Tem uma pergunta aqui, porque a gente já está no finalzinho do nosso programa, de Júlio Boni, de Palmas. Pode-se magnetizar outros elementos, influindo nele vibrações benfazejas, como, por exemplo, a água, alimentos e objetos? Aí eu iria completar. Ou só a água mesmo a gente tem condições de magnetizar? É o Júlio aqui. O Júlio do Tocantins, né? Palmas. Júlio, é o seguinte. Vamos primeiro raciocinar somente com a lógica básica. Se a água ela capta e retém líquido, fluido, então já me dá um direito de pensar que algum outro líquido também, pelo mesmo motivo. Quando a gente está pensando hoje na magnetização, e aqui eu estou falando magnetização humana de ser humano para ser humano. Quando a gente magnetiza um ser humano, na realidade, a gente está magnetizando 70% de líquido, porque o nosso corpo é muito líquido. Isso fez, às vezes, a gente entender que, então, a gente só trabalha só líquidos. Aí eu ainda vou agora ampliar um pouquinho mais. Eu já tive a oportunidade de trabalhar vários pacientes em hospitais, vários. Eu magnetizo o soro, a potencialização do soro muda. Magnetizo o sangue, magnetizo o ar, com a experiência que eu tive com a minha mãe, quando ela teve pneumonia nos 2 pulmões, a reversão foi feita magnetizando as 2 saídas das máquinas do oxigênio e depois magnetizando todo o oxigênio que era canalizado direto para os pulmões. Porque tentando trabalhar pelos pulmões eu não estava obtendo bom resultado. Então, eu magnetizei, entre aspas, as máquinas. Agora, se eu posso magnetizar soro, eu posso magnetizar sangue, eu posso magnetizar o ar, eu posso magnetizar qualquer coisa. E um outro raciocínio complementar é que quando se estuda o fenômeno da psicometria, ele diz que as coisas, os objetos, elas guardam impressões dos possuidores. O que isso quer dizer? Se eu tenho um relógio que usei durante muito tempo, se um psicômetra pegar o meu relógio, ele vai dizer, nossa, essa pessoa daqui, ele falava muito de magnetismo, ou ele morava numa região lá do Brasil, e assim sucessivamente. Ora, se isso se impressiona em objetos, é porque algum padrão fluídico ele consegue ali gerar esse campo de imantação. A observação que nós temos no sentido do cuidado é a gente não querer fazer desvios disso, né? Tem gente que aí, quando escuta eu falando isso, diz, então agora eu vou magnetizar minhas roupas, vou magnetizar, quando eu for tomar uma cerveja, eu vou magnetizar minha cerveja, quando eu for fumar, eu vou magnetizar meu cigarro. Quer dizer, esse é o desvio do entendimento das possibilidades. Mas quanto a ser possível, é muito possível e não é difícil de se confirmar isso, não. Maravilha. Eu estou com depressão. Eu posso curar pelo passe? Parece que você escreveu um negócio sobre isso com experiência própria, né? Porque hoje você também escreveu um livro sobre essa possibilidade, não é isso? Dentro dessa temática da cura e o magnetismo. O livro se chama A Cura da Depressão pelo Magnetismo. Muita gente me pergunta, eu em depressão eu consigo me curar a mim mesmo? Magneticamente é muito difícil. Por quê?
Porque o princípio do bom magnetismo é que o magnetizador esteja bem. Mas então, se eu não estou bem, como é que eu vou resolver uma coisa que eu não estou bem estruturalmente? Como é que eu vou resolver a minha estrutura que não está bem? Então, o ideal é você buscar ajuda. E essa ajuda é preciso que a pessoa que for fazer saiba o que vai fazer. Por quê? Porque, normalmente, quando a gente vê uma pessoa com depressão, a gente diz logo, essa pessoa está precisando de energia, está precisando de fluido. E aí a gente vai fazer a doação do fluido. E, com isso, a gente congestiona mais ainda. Por isso é que muitas terapias que as pessoas buscam através de terapias que não cuidam dessa observação desse fato, terminam complicando. E isso eu pude verificar no livro, eu narro com detalhes isso, por que é desse jeito. Então, o ideal é saber onde trabalhar, como fazer. É a hora que entra a necessidade do magnetismo humano, porque, por incrível que pareça, Allan Kardec também disse isso muito, não é pelo fato de você ter desencarnado que você adquiria a sabedoria. A sabedoria é uma conquista de buscas, de tempos e de exercícios. Né? Tem muitos espíritos que também desconhecem. E eu fiquei surpreso com isso quando eu comecei a receber relatos de médiuns dizendo que vários espíritos disseram que não tinham percebido essa nuance que envolve o sistema, que é, para dar um nome, né, o sistema esplênico, que é o mais descompensado nos depressivos. Eu me tratei sozinho, entre aspas, né, porque eu estava recebendo magnetismo todos os dias, mas só que eu estava recebendo errado, o pessoal estava só me congestionando. No dia que eu decidi que iria superar, eu tive uma luta, foi praticamente aquela chamada luta entre Deus e o demônio. Então, eu digo, dessa vez eu não vou ficar mais desse jeito, mas foi muito difícil, foi uma luta titânica. Depois que eu saí, aí sim eu tive que fazer complementos de terapia em mim mesmo, mas com outras pessoas, e não eu em mim. Sim. Meu amigo, eu posso magnetizar o seu coração? Pode haver essa possibilidade? Há essa possibilidade, só que aí você vai ter que ver. Não, peraí, deixa eu ver aqui se eu posso magnetizar o seu coração. Olha, um bom magnetizador de coração. Aí, tá vendo? Agora estava faltando ele, né? Olha o Hendrick aí, tá vendo? Aí, Boa noite. Boa, e é o único da família que eu não tenho conhecimento. Estou conhecendo agora, falando agora, que é um prazer muito grande. Já ouvi falar muito de você. Tinha muito sua mãe, sua avó e seu pai, seus irmãos, mas você não conhecia. E quando a Tatá me disse dessa possibilidade, eu digo, eu vou preparar meu coração também. E, lógico, o velho pai, né, amigo? Já pensou, rapaz? Essa foi demais, viu, Tavares? Boa noite, meu amigo. Fala aí com o seu papai, meu amigo. Vamos lá. Boa noite. Eu não sei, não. Eu fui chamado aqui, eu estava terminando meu trabalho aqui. Estava me preparando para ir embora, me chamaram. Vamos aparecer. Boa noite, pai. Boa noite, bem? filho. Sua Deus bênção. te abençoe. Tudo bem, Deus te abençoe. Que bom. Boa noite, meus irmãos. Você está em que lugar dos Estados Unidos? No momento, eu estou em Boston. Estou em Boston mesmo, na cidade que eu estou no então, trabalho. Então está próximo do seu irmão, né? Próximo de Tatá, de Mackenzie, né? Exato, é. Na verdade, a gente mora uns 30 minutos de distância de carro, mas então, é bem mais perto do que 24 mesmo. horas. De distância, papai e Maxime. Mas como diz, né? Longe dos olhos, perto do coração, como sempre, né? Ah, maravilha, maravilha. E aí, meu amigo, deixa eu falar um negócio para você. Eu vou botar aí seu pai sozinho na tela, porque por trás dele tem uma frase que eu estou lendo desde o início, certo? E eu acho que ela é muito certa. Olha aí a frase. O amor está no lar. Vocês são a prova viva que a família dá certo. Vocês nos enchem de muito... Desculpa, um termo muito pejorativo, orgulho, que ele não deve ter, mas me enche muito de orgulho. Porque é ver que, se a gente quiser, a família dá certo. E eu achei muito interessante quando você disse, olha, não começou comigo, não. Começou com mamãe, né? Foi mamãe que foi assim e tudo isso. É muito interessante com a Dona Dagmar. Mas aí,
Aí falando agora realmente, eu posso também magnetizar o coração, você pode magnetizar partes do corpo especificamente, ou o magnetismo, eu falo magnetismo humano, ele atua de uma forma geral, harmonizando o corpo, ou pode ser em órgãos que estejam mais necessitados? Para depois a gente voltar um pouquinho para a depressão, porque é um assunto muito em voga agora. Tavares, a gente pode, com magnetismo, a gente pode quase tudo. Eu não vou dizer tudo porque seria o absoluto, mas a gente pode quase tudo. Você pode magnetizar órgãos, sistemas, corpo, alma, centros vitais, circuitos. Você pode fazer quase tudo. Só que isso não é mágica. Isso é preciso estudos, análises, é preciso uma série de coisas, né? Eu já estou nessa brincadeirinha de magnetismo, considerando quando eu comecei a insistência da minha mãe, eu tinha 15 anos, então agora eu estou com 70. Faça as contas que você vê que já dá um bom tempo, muito tempo, que eu sempre li, sempre estudei, sempre estive ligado ao magnetismo. Então, algumas pessoas às vezes dizem assim, não, mas eu queria saber tanto quanto você pode saber até mais, agora tem que começar, não vai esperar que vai cair do céu, porque não vem graciosamente, não, tem que estudar mesmo. Maravilha. Mas, meu amigo, você está com cara de 52, porque é o que está aí no seu Instagram, não sei porquê, mas que tá, né? Não tem cara de Foi 70. o ano que eu nasci. Eu sei, você e Erinaldo têm 70 anos, os dois são amigos, né? E são meus amigos, além de tudo, são meus dois amigos, mas nenhum de vocês dois a gente pode dizer que tem 70 anos. Mas eu queria voltar um pouquinho. Rendes, você quer fazer alguma pergunta com relação? Porque nós estamos estudando aqui algo que seu pai sabe um pouquinho, que é o tal do zero magnetismo e cura. Você quer fazer alguma intervenção? No momento eu não estava nem assistindo surpresa, antes. Né? Foi bem de surpresa mesmo, eu não sabia nem qual era o tema, só me chamaram aqui para aparecer. Não, no momento não, eu estou tentando ouvir aqui e vamos tentar participar de acordo com o necessário, mas aí, nosso Maravilha. Jacó, você é um menino, e aí? Como é que o magnetismo faz essa jovialidade? E também é fazer o que gosta, né? Quando você faz o que gosta, você não consegue muitas vezes envelhecer nesse âmbito. Mas eu queria tratar mais um pouquinho da questão da obsessão, que muita gente diz assim que é frescura, né? Não é frescura, né, o Jacó? Não vamos por aí, não, né? Tanto não é que o maior índice de suicídio é vinculado estatisticamente a estados depressivos. Então, quando você tem suicídio como uma das funestas consequências, é porque essa matriz é complicada, e a matriz, muitas vezes, é depressão e estados depressivos, né? Ali quando a gente fala depressão, muita gente pensa numa única doença, mas não é, tem uma série de estados. Os estados de ansiedade geram, muitas vezes, terríveis estados de depressão. Assim como você ainda tem outras variantes, como pânico, como borderline, que são doenças aí já mais levando quase que para a psiquiatria, mas tem a raiz, quando você vai procurar até mesmo a questão como é que é o nome, meu Deus? Bom, enfim, são tantas patologias que agora me escapa. Todas elas estão praticamente dentro desse bojo, que é o bojo da depressão. Então, ela não é frescura. O problema é que muita gente acha que é frescura, porque o ser humano ele tem uma falha muito grande, e é uma falha quase que generalizada. É que eu penso que você é, e eu penso que você deve ser do jeito que eu penso. E esse é que é o problema. Você não é do jeito que eu penso. Nem seu filho ele é do jeito que você queria que ele fosse, nem ele é do jeito que você pensa que ele é. E então isso muda tudo. Na hora que a gente vai tendo essa compreensão, a gente passa a entender e a perceber o mundo, dando ao mundo a liberdade que a gente sempre quis. A gente sempre quis ter livre-arbítrio, que a gente tem e muitas vezes não soubemos usar.
Mas a gente, quando começa a tomar conta do nosso livre-arbítrio, a gente quer colocar todo mundo dentro desse padrão. Dentro do contexto. E esse padrão ele não é universal, né? O que é universal é, muitas vezes, lamentavelmente, ter que dizer isso, o padrão mais universal é o do desentendimento. Porque eu sempre quero que você pense, eu sempre quero que você veja, eu sempre quero que você ache do jeito que eu estou. E não é assim, você vê uma coisa diferente de mim, e nem por isso você está mais certo ou mais errado. Como eu disse bem recentemente num seminário, alguém me perguntando sobre magnetismo, eu digo, em magnetismo não existe certo ou nem errado. Em magnetismo existe o conveniente e o inconveniente. Então, dentro disso daí também são os relacionamentos, né? Então, a depressão ser considerada uma frescura, é uma frescura principalmente por quem está dizendo isso, que você está dizendo que você não entende nada do que você está comentando. Quando Kardec falou lá, acho que no Evangelho, sobre a melancolia, era o nome de depressão naquela época, porque não existia esse termo? Ou tem alguma ligação entre aquilo que foi falado no Evangelho e essa doença que atinge tantas pessoas hoje no planeta? Ligação profunda. A melancolia, ela vem lá desde Hipócrates, ela vem de muito longe, né? A melancolia, tanto que isso era tratado lá na clássica medicina como sendo produto dos humores. E o que é mais engraçado é que os humores que estavam associados à depressão eram os humores que estavam ligados à bile, fígado, e à bile negra, baço, que é exatamente o sistema esplênico. Então, apesar de que, à época, isso terminou sendo contestado, porque a bile no fígado se sabe que tem, mas a bile negra ela nunca teve vida física. Todavia, era exatamente lá na origem da bile negra que a melancolia disparava. E aí era chamado, já na época dele, depois isso foi reforçado, 900 anos depois, por Galeno, que esses humores eram os humores que produziam a melancolia, os humores da bile, das duas biles, notadamente a bile negra. Maravilha. Nós usamos o magnetismo como pano de fundo, mas para fazer uma reunião. Cadê a sobrinha? Não vai falar com o tio, não, é? Vem cá, ô Max. Olha o tio aqui. Esse para visitar é meio difícil, viu? Que é tudo longe, viu, menininha? Tio Hendrik. Boa noite, tio Hendrik. Boa noite, Marina. Tudo bem? Que alegria ver seu sorriso. Tá bem por aí? Muito feliz por ver você, viu? Um beijão para você. Meu amigo, nós já estamos aí no final do programa, mas eu acho que o objetivo, quando eu tive a ideia, foi isso. Era apenas usar o magnetismo como um atrator para reunir vocês e dizer que, sem querer, você botou aí essa frase que eu acho que resume tudo na esperança na família, né? Ela tem dado certo quando você trabalha nesse campo, e eu acho que vocês são um grande exemplo, não só por vocês que estão aqui, mas todos os outros que a gente passa. Minha filha Eloy, teve um tempo sob os cuidados da sua filha, morou lá com ela e teve um tempo cuidando muito bem da minha filha, e me ajudou muito. Então, a gente tem assim um preço de gratidão muito grande. E aí eu vou querer as considerações finais, começando por Max, você não terminou sem falar de uma casa agora de apoio, né? Que você tem aí, se não me engano, no Cidade Satélite. Como é que é essa nova empreitada sua aí, trazendo à luz a Dona Dagmar, com certeza a inspiração de seu José e Dona Dagmar? Tavares. Tavares, a gente, no surgimento da pandemia, precisou ter uma outra atividade, que era o Fique em Casa, era a lema, né, a lei assim, social, só que a gente tinha um público muito que não tinha casa, né? Então precisava ter uma preocupação. E aí a gente procurou a prefeitura da cidade de Natal, porque a gente soube que algumas escolas estavam com abrigos para receber as pessoas. Só que a prefeitura nos respondeu por alguns amigos que o Estado, por ser laico, a gente como instituição espírita, talvez não tivesse como
né? E aí isso foi até bom, porque a gente acabou, porque na verdade só queria ir fazer um evangelho, conversar com as pessoas enquanto estivessem ali. Então, o que aconteceu? Com essas escolas que abriram, receberam as pessoas, e depois fecharam, porque por causa não podia mais entrar ninguém, o que aconteceu? Porque poderia entrar alguém contaminado de Covid e espalhar dentro da comunidade lá, né, das duas escolas. Então, aí a gente fez uma reunião com a própria com a própria prefeitura e com uma outra casa espírita aqui de Natal, a SECA. E aí a gente pediu aquele albergue, conhecido albergue noturno de Natal, que estava fechado já há alguns anos, e nos responsabilizamos, né? A SEBS, o Bom Samaritano, se responsabilizou por coordenar essa atividade. A prefeitura entrou, cedendo a parte de alimentação e alguns funcionários, e a gente coordenou ali do mês de maio até dezembro de 2020. Só que aí a parceria foi encerrada, a instituição deu utilidade para o albergue de outra forma, e aí a gente ficou, nesse período, a gente identificou uma necessidade muito grande, que embora a gente já estivesse trabalhando com população de rua, a gente não tinha vivenciado na prática ainda, que é a pessoa que recebe alta de um hospital e não consegue um serviço, né, para ser acolhido. Porque, embora ele esteja na condição de situação de rua, mas estando enfermo é muito mais grave a situação. Então, a gente nesse período de 2020 recebeu idosos que saíam de uma UPA, né, depois de ter uma infecção intestinal, e até pessoas que chegaram pós uma amputação, então, e não tinha como encontrar um abrigo direto, porque existe uma fila de espera, né? E aí foi baseado nesse pensamento que a gente reuniu parte dessa equipe e conseguimos alugar uma casa aqui no bairro do Pitimbu, de Satélite, para acolher esses irmãos que saem da condição de alta hospitalar, mas não tem ainda para onde ir. Então, precisa, às vezes, passar 3 meses retornando para um ortopedia, por exemplo, ou então sofreu queimadura, enfim, várias comorbidades, né? E aí tem sido o novo trabalho que a gente pode dizer assim, é um braço do Bom Samaritano. Como é o nome da casa? A gente chama Projeto Nosso Lar. A gente tem, como no Bom Samaritano, o ideal de conseguir construir ali o primeiro pavimento. Dizem, né, os médiuns que visitam ali, que conhecem, que trabalham por lá, que já tem outros pavimentos para cima. Eu sou um médio de pedra, né, como se falam, então não vejo isso. Mas já está nos planos da gente trabalhar para que esse primeiro pavimento seja a hospedaria samaritana. Então, essa é o projeto do Bom Samaritano. Eu estou com o tempo todo estourado, mas incorporou aqui o Chacrinho diz assim, só termina quando acaba. E eu queria que você me contasse rapidamente a história, não sei se você lembra a história do cara da conta da água. Da conta da água? O cara deu dinheiro para ele pagar a conta d'água, os amigos foram e roubaram. Sim. Você gosta dessa história, né, Tavares? Eu adoro, porque olha bem, meu amigo Hendrix, Jacó e Tatá, isso aconteceu lá no SEBS, e eu me emociono porque eu conto isso para todo mundo. Porque esse rapaz disse que só não mergulhou num buraco porque não tinha. Mas como é que foi a história? Só para dar um exemplo de como é que a gente aprende com essas pessoas que muitas vezes... Deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu trabalho no centro da cidade, Jacó. No centro da cidade. E eu só vim perceber que aquelas pessoas ficavam na rua quando eu fui trabalhar lá no Bom Samaritano. Porque são quase que invisíveis, meu amigo. É quando eu via lá, que eu via, eu digo, meu irmão, esse cara está aqui direto. E ele me disse assim, ei, rapaz do café. Vê como é importante. E aí, como é que foi o cara? O cara foi pagar, eu dei o dinheiro para o cara pagar a água, o que foi que os amigos eles fizeram? Pois é, Tavares, o Calu, o nome dele. Calu seguia para fazer um mandado, chama de mandado, né? Vou fazer um mandado e tal. Aí a pessoa confiou ele pagar, e no meio do caminho os amigos, né, pseudo-amigos, né, tomaram o dinheiro dele.
né? E aí imagina o problemão que foi para ele. Eu não sei como ele resolveu com a pessoa que pediu esse favor. Certamente ele ia pagar, ia ficar com o troco, mas enfim, essa parte eu desconheço como foi resolvido. Mas na semana seguinte, Calu estava lá de novo, a gente já tinha sabido da história, ele estava extremamente preocupado e triste, ele passou no dia voltando e comentou com a gente. E aí, quando foi na semana seguinte, ele foi, pegou a refeição, e na hora de ir embora, disse, me dê mais, e aí pediu uma quantidade, e aí perguntou, mas Calu, para que tudo isso? Eu disse, não, para os meus amigos ali que estão esperando. Sim, mas esses são aqueles amigos que na semana passada roubaram o seu dinheiro? E eles lhe roubaram? Sim, isso mesmo. E você vai levar? Mas aqui a gente não aprende que a gente deve fazer o bem sem olhar a quem, independente do que fazem com a gente. Aí a pessoa disse, é isso mesmo, é isso que a gente aprende aqui no Bom Samaritano. Estava levando o alimento para os camaradas que haviam praticado mal com ele. Ali foi um exemplo, assim, verdadeiro de uma prática cristã, né, na maior simplicidade, sem menor interesse de qualquer reconhecimento. Calu. Uma figura muito importante para a gente. Né? Hendrix, as suas considerações, apesar de ter pego você assim de calça curta, me perdoe, mas muito obrigado por você fazer parte dessa família maravilhosa que faz parte da minha vida. Muito obrigado. Mais uma vez, é um prazer. Meus irmãos sempre falam Tavares, e realmente a gente não se conhecia de verdade, né? E realmente eu já vejo, desses pouquinhos minutos que eu estou sentado aqui, ouvindo a conversa aqui, o quanto eu perdi de oportunidade, com certeza, de dar umas risadas boas com o Tatá, com o Maxime e com você. Então, mas não se preocupe, não vai faltar oportunidade agora, é só a primeira, meu amigo. Eu descobri você. Ele escapa, Tatá, me diga, tem condições agora? Mas não, então... Foi um prazer imenso. Eu só posso dizer I'm sorry. Foi um prazer imenso. Como eu disse, é bom, essas coisas acontecem às vezes. Estava começando a guardar as coisas aqui na caixinha para levar para casa, para ir embora, mas foi bom, foi muito bom essa oportunidade de interagir aqui, nós 5, nessa live aqui. E vai ficar fica gravado, só esse sentimento de gratidão por todos aqui e mandar um abraço para os ouvintes da Web Rádio Estação da Luz, com certeza. Um grande abraço. Muito obrigado. Tatá, e você? São 20 anos, né, do Cantinho, vai ser no sábado, né? Vai ser no sábado, dia 16 de abril. A gente já está aberto, funcionando tudo, já faz um bom tempo, mas nos sábados a gente sempre transmite as nossas reuniões, as reuniões do Cantinho são sempre presenciais, mas quem quiser assistir é só ir no YouTube do Cantinho, só digitar Cantinho de Luz MA, não é Maranhão, nem é Piauí, é Massachusetts, MA de Massachusetts. É só digitar Cantinho de Luz MA lá no YouTube que você encontra o canal, e aí todo sábado, a partir das 7 da noite, horário daqui, a gente tá sempre ao vivo. Agora a gente está numa diferença de 2 horas, aqui vai dar, eu acho que, nem sei, que estou sem relógio aqui na minha frente, mas deve dar o quê? 8h40, né? É 8h40. 6h40 aqui, mas aí para o Brasil a nossa reunião começa às 9 da noite. E dia 16 na verdade, esse sábado é às 9, a partir do sábado que vem seria às 8. Tá? Exato, então, olha bem, como eu tenho um programa no sábado, que é o Estação da Luz, nós estamos falando sobre a Revista Espírita, e ele é a partir das 19 até as 20h30 no máximo, então eu já queria ver com você a possibilidade da gente fazer a transmissão, como vai ser às 21 horas no Brasil, da gente fazer a transmissão ao vivo e a cores dos 20 anos. Na verdade, nesse dia já vai ser às 20 horas, porque a gente o horário de verão vai começar a partir desse fim de semana agora. Então, a gente reduz para 1 hora de diferença só. De diferença. Então, mas vai ver se não der certo, não tem problema, a gente vê depois. Mas é isso, 20 anos que a gente vai comemorar, vai fazer uma noite com algum palestrante, e vamos ter um jantar lá. Então, convidados que sejam virtualmente ou que sejam para vir aqui a festa de 20 anos do Cantinho de Luz, dos quais eu faço parte há 16, mais uma vez, graças
a estar aqui, graças em boa parte a meu irmão Henrique, que me convidou e me abrigou no coração gigante que ele tem, e a Painho, que fez como eu disse, é o Tostão. Sempre, ou não sempre, mas muitas vezes que eu me lembro de Painho, eu me lembro de Tostão, ele sempre falava de Tostão, pelo menos falava de vez em quando, e ele realmente é esse organizador do meio de campo, para mim, né? Até porque ele está no meio de campo entre vovó e entre nós, né? Então, ele está fazendo essa ponte entre nós aí, jogando para trás, na defesa, no ataque, e a gente só, né, chutando pro gol, que é mais fácil, né? Diga aí, né? Tavares, Tatá, Henrique, Painho. Eu nasci num domingo. Eu tinha isso na mente, abri aqui o calendário, fui procurar na data do meu nascimento, e nós fazíamos o evangelho todas as segundas-feiras lá. E eu vi as anotações há alguns anos dos meus primeiros dias de nascido, estava lá. Na segunda-feira eu estava participando do evangelho no lar. Dona Dagmar plantou, deu raiz, e graças a Deus, Painho, né, segurou essa bendita árvore, e a gente espera conseguir também, né, que os nossos que virão depois, primeiro a gente conseguir honrar, né, essa bênção que já foi vir nesse meio, né? É uma bênção, e conseguir manter isso com aqueles que virão depois também. Ao tempo que é uma grande alegria, satisfação, você falou da palavra orgulho, né? É também uma grande responsabilidade que eu vejo colocada, depositada em cada um de nós. Maravilha, meu amigo. Muito bem. Seu Jacó, suas considerações finais. Antes de tudo, muito obrigado desde aquele primeiro programa lá na Estação da Luz. Não temos a menor ideia que estaríamos agora, 20 e poucos anos depois, falando com seus meninos fora do país, nessa nova possibilidade que é essas chamadas live, que para mim ainda é entrevista. O pessoal diz que é live, mas para mim ainda funciona como se fosse a velha Rádio Poti, lá naquele estúdio em que a porta rangia, que era uma beleza. Tavares, você quis testar meu coração, né? Não foi brincadeira, não, né? Você tramou com o Mackenzie direitinho, porque eu vi aqui no chat, foi ele quem quis colocar Hendrick, e aí entre ele e Maxime, eu não sei quem foi que pescou o outro, mas eu sei que vocês me pescaram de jeito. Mas, olha, muito agradecido a vocês, mas também às pessoas que participaram, que estiveram aí acompanhando essas emoções, né? Porque praticamente a gente falou muito pouco do que era o tema, mas só no final foi que eu vim saber que o tema era um bate-papo, e que bate-papo gostoso. Hendrick, um beijo grande, meu filho, dê um beijo em Pepe, que eu mandei atrasado. Pepe é meu neto, primeiro neto via Hendrick com 16 anos. Beijão, Tatá, beijo às minhas netas, beijão, Max, beijinho para ela, eu já mandei aí. Amigo Tavares, um abraço muito grande, tudo de bom, sucesso sempre, porque fazer sucesso é bom, fazer sucesso com o bem é melhor ainda. E outra coisa, fazer sucesso com amigos, rodeado de amigos como você, é uma bênção que nos emociona. Henrique, como você chegou e não trabalhou, e soldado no quartel quer trabalho, e seu irmão já fez a prece, o outro fez o evangelho, vou colocar você para trabalhar, para fazer a prece de encerramento, de agradecimento, nessa verdadeira reunião familiar, onde eu sou apenas um incluso, mas muito feliz por fazer parte da família espiritual Melo, aqui no nosso Rio Grande do Norte. Muito obrigado, meu amigo, por favor. Mas não, então vamos convidar a todos a elevarmos o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus, a Deus nosso Pai, e agradecer por todos esses momentos de alegria e de aprendizado que nós temos e compartilhamos juntos assim em família, mas na grande família universal. Pedimos para que essa conversa dessa noite e os aprendizados, as oportunidades que tivemos nessa noite, continuem conosco, sejam sementes de aprendizado que brotem mais à frente.
nas nossas vidas, através das nossas mãos, das nossas palavras, das nossas atitudes, por onde formos. Nos leva todos a nosso lar, com tuas bênçãos, com teu amor, e leva esse teu amor aonde há necessitados, aonde há pessoas que estão procurando um pouco desse bálsamo, que é o teu amor. Nos ilumina a todos, nos dá paz e amor hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, meu irmão. Muito Deus obrigado, te boa abençoe. noite. Esses 3 irmãos juntos. Ó. Opa, oi, Fernandinha. Fernanda. Deixa eu botar aqui sozinho na tela. Olha aí. Olha aí, dona Fernandinha. Fernanda, muito bem. Gostei dos óculos, hein? Linda, muito bonita. Um beijão. Maravilha. Boa Boa noite. E um abraço aí para a Lucila. Obrigado aí a ela por tudo que ela sempre faz com a gente. Tão simpática que é conosco. Max, um beijo no seu coração. Tá, a gente se vê. Vamos ver essa questão do cantinho de luz. E, Hendrix, eu vou querer depois pegar o seu contato para a gente fazer uns devorteios. Valeu, Tá bom. meus amigos. Muito obrigado. Luz e paz com Jesus, sempre. Pai